Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos para essa nossa conversa hoje, né, sobre desenvolvimento humano e comportamental. E essa semana, nos 15 dias, né, que já começaram, vão até a semana que vem, nós estamos conversando sobre mapeamento comportamental, né, e toda a importância deste grande serviço no seu portfólio, né, no seu faturamento. E hoje o nosso grande tema é qual é a diferença entre DISC e mapeamento comportamental. E quais os impactos deste entendimento no seu negócio, no seu faturamento. Como você sabe, nesses 15 dias eu tô fazendo lives todos os dias, né? Só não vou fazer sábado e domingo, certo? Sobre mapeamento comportamental. Todo dia, depois aqui da live, eu já deixo uma caixinha de perguntas no Stories, caso vocês tenham alguma pergunta, ou se você estiver assistindo essa live depois, você pode colocar lá que eu vou ter o maior prazer de responder, combinado? Então hoje, o nosso grande tema aqui é qual é a diferença entre o DISC e a análise comportamental e o impacto dessas diferenças no seu faturamento. Vamos lá, vamos entender isso, porque essa é uma pergunta que sempre me fazem, é que eu estou respondendo as perguntas, né, mais comuns que sempre me fazem em relação à análise comportamental, a mapeamento comportamental. Vamos lá. DISC. DISC, ele é um assessment, uma ferramenta que a gente levanta perfil comportamental. O DISC, ele faz parte da análise comportamental. Só que a análise comportamental, da forma que nós entendemos, e agora, né, nós chamamos de mapeamento comportamental, que é exatamente para fazer essa diferenciação no mercado. O mapeamento comportamental, ele tem o DISC também, mas ele é muito além do DISC, certo? E aqui tem uma grande confusão no mercado. Muitos profissionais vendem o DISC como análise comportamental. Não, o DISC, ele faz parte da análise comportamental, mas ele não é uma análise comportamental profunda, completa, porque ele levanta apenas perfil comportamental. E a análise comportamental, o mapeamento, o que ele levanta? Ele levanta, sim, perfil comportamental. Então, o DISC faz parte da análise comportamental, mas ele não é a análise comportamental, porque quando a gente diz que é análise comportamental, você está simplificando, né? Você está diminuindo muito, né? Este grande serviço que é da análise comportamental. Eu não estou dizendo aqui que o DISC não é importante, que ele não é muito bom, que ele não é fundamental. Ele é, certo? Mas não é só ele. Quando nós estamos falando de uma análise comportamental, nós estamos falando de muito mais do que apenas levantamento de perfil comportamental. Claro até aqui? Então, assim, diz que é um assessment que levanta perfil comportamental. Diz que faz parte da análise comportamental, mas ele não é a análise comportamental. Por quê? Porque quando nós estamos falando de análise comportamental, nós estamos falando, né, de levantar os comportamentos observáveis, como as pessoas reagem, né, como elas agem e reagem frente às várias situações do seu dia a dia, da sua vida. Nós estamos falando de levantar motivadores, nós estamos falando de levantar âncoras, de levantar forças, de levantar como é que ela lida com a vida. Quer dizer, é muito mais amplo. Quando a gente fala, e aqui deixa eu clarear então isso, né? Quando a gente fala de mapeamento comportamental, nós estamos falando aí de utilizar no mínimo 5 assessments, certo? Nós, na grande maioria das vezes, utilizamos 6, certo? O que é? Quais são esses assessments? Então, análise comportamental, ela é baseada em assessments, sim, certo? Mas não somente o DISC. E daqui um pouco eu vou falar sobre outras questões importantes em relação ao DISC. Numa análise comportamental completa, diferenciada, o que nós levantamos? Nós levantamos perfil comportamental, sim, através do DISC. Nós levantamos forças pessoais através do assessment de forças pessoais, que são os motivadores de vida.
Nós levantamos os motivadores de carreira, os motivadores profissionais, que a gente levanta através do assessment de âncora de carreira. Nós levantamos como a pessoa lida com a sua vida, como é que ela está em termos de positividade e bem-estar. E para isso nós utilizamos o assessment de positividade e bem-estar. Nós levantamos também como é que essa pessoa se sente valorizada, reconhecida nas várias áreas da sua vida, tanto na pessoal quanto na profissional. Como é que a gente faz isso? Através do assessment de linguagem de valorização e reconhecimento, ok? Então, nós estamos falando aí de 6 assessments numa análise comportamental, realmente uma análise comportamental. DISC, âncoras de carreira, forças pessoais, positividade e bem-estar, tétrade do tempo, que é como a pessoa lida, né, com a sua questão do tempo também em várias áreas da sua vida, e linguagem de valorização e reconhecimento. O que a gente vê hoje no mercado, né? E há muita confusão nesse sentido no mercado. E é por isso que muitos analistas comportamentais, né, que têm a formação básica de analista comportamental, não conseguem realmente monetizar esse conhecimento de uma forma profunda, né, sustentada, que alavanque outros projetos. Por quê? Porque quando você faz a sua formação de análise comportamental, você aprende, na grande maioria das vezes, o DISC, certo? Apenas o DISC. Só que você precisa entender que DISC é apenas uma ferramenta. Uma ferramenta, um assessment extremamente importante, mas que levanta apenas perfil comportamental. Uma análise comportamental não é só perfil comportamental. Não é só perfil comportamental. Você precisa levantar os motivadores, as linguagens de valorização e reconhecimento. Você precisa levantar como que essa pessoa lida com o tempo dela. Como é que está a positividade e o bem-estar dela. Quais são os motivadores dela de vida e profissional. E é por isso que, né, por esta simplificação que muitos analistas fazem no mercado, né, que não conseguem realmente transformar este conhecimento numa grande fonte de faturamento para o seu negócio e de transformação para o seu cliente, né? De realmente transformação para o seu cliente. Porque quando nós estamos falando de análise comportamental também, né? Análise comportamental, ela tem uma metodologia, certo? Não é apenas uma devolutiva de um DISC. Isso é muito simplista. Isso realmente é não aproveitar, primeiro, não ter o entendimento, né? E é que eu não estou dizendo que se você aplica somente o DISC, eu não estou dizendo que isso é culpa sua. Eu estou dizendo que a grande maioria das formações, né, quando elas trabalham análise comportamental, elas ensinam apenas o DISC. E o DISC, na verdade, ele é fundamental, é super importante, mas ele é apenas uma ponta das 6. Que quando de verdade você quer fazer uma análise profunda, diferenciada, que realmente agregue valor ao seu cliente, você precisa ampliar a sua visão. Eu fiz uma pesquisa, eu já comentei isso algumas vezes aqui. Eu fiz uma pesquisa. Eu tenho, né, mensalmente um workshop que é o workshop Master Analista Comportamental, uma visão muito além do DISC, né? Exatamente por isso que eu tô explicando isso aqui hoje para vocês, né? Tem a ver com isso. E eu faço sempre uma pesquisa com os participantes, onde eu pergunto, né? Se eles utilizam já análise comportamental, né? Se faz parte do seu portfólio. Muitos profissionais de desenvolvimento ainda não têm este grande serviço no seu portfólio, né? E os que têm, a grande maioria, mais de 80%, né? Primeiro, utilizam somente o DISC. E aqui eu preciso que você entenda, se você realmente quer ter um serviço diferenciado, um serviço que agregue valor para o seu negócio, para o seu cliente, não dá para ser analista de uma ferramenta só, certo? Apenas aplicar o DISC e dar apenas uma devolutiva, né? Nós temos muitos alunos, isso é muito interessante, muitos dos nossos alunos já eram, né, quando vieram para a nossa formação de Master,
já eram analistas comportamentais. E o que eles dizem é o seguinte, que eles não monetizavam, eles não faturavam com este conhecimento. Sabe por quê? Porque eles sentiam que isto era muito pobre, né? Que uma devolutiva apenas do DISC realmente deixava muito a desejar. E como não se aprende um método também de devolutiva de análise comportamental, o que a grande maioria diz é, eles brincam e dizem assim, era uma devolutiva xoxa, né? Xoxa quer dizer morna, que não gerava transformação, que não alavancava novos projetos, que não levava o cliente para um outro nível. Né? E claro, por que isso acontece? Porque você está olhando apenas uma pontinha. E como eu disse, o DISC ele é fundamental, ele é importante, ele faz parte da análise. Mas ele é apenas um dos 6 assessments que a gente utiliza dentro de um mapeamento comportamental. E aqui tem uma outra questão extremamente importante. Né? Na maioria das formações de analistas comportamentais, né, o que se aprende é o DISC antigo. O que eu quero dizer com DISC antigo? Né? Então eu costumo brincar e dizer, se aprende o DISC antigo e análise comportamental antiga. Né? Quer dizer, análise de uma ferramenta só e o DISC antigo. O que eu quero dizer com DISC antigo? Aqui eu preciso clarear uma questão importante, assim, ó. Todos os assessments de DISCs que existem no mercado, certo? Todos eles têm a mesma base teórica, ok? Então, se você aplicar o DISC antigo ou o DISC atual, né, na versão atualizada, o resultado em termos de perfil vai ser o mesmo, certo? Por quê? Porque a base teórica é exatamente a mesma. A base teórica não muda. Mas o que é que muda? Dependendo da forma, né? E hoje a gente tem o DISC atualizado, né? A versão atual, ele traz uma grande melhoria, que era um gap do DISC antigo. No DISC antigo, né? Como é que se levanta o perfil? A pessoa fala de como é que ela se percebe e ela fala como é que ela acha que o meio percebe ela. Mas é tudo em cima da sua percepção. E outro feedback, eu vivenciei isso por muitos anos, porque por muitos anos eu utilizei o DISC antigo, certo? Hoje, já há muito tempo eu não utilizo mais, né? Já utilizo o DISC atualizado, né? Como a análise comportamental atualizada. O que acontecia? Na grande maioria das vezes, a percepção do cliente estava distorcida em relação ao meio, tanto para mais quanto para menos. Né? E isso traz muitos impactos no processo de desenvolvimento, se você está dentro de um processo de desenvolvimento, fazendo um processo de desenvolvimento com o seu cliente. E o DISC, né, atual, ele veio exatamente para sanar o que eu considerava o grande gap do DISC antigo, que era a falta de feedback real do meio. Então, hoje, o DISC atual, ele levanta a percepção através do cliente, mas ele também traz o feedback real do meio. E isso, em termos de mapeamento comportamental, em termos de processo de desenvolvimento, é o que faz a diferença. Uma outra questão importante, né, quando a gente está falando da diferença de DISC e mapeamento comportamental. Nessa pesquisa que eu fiz, né, e que eu faço sempre, a grande maioria dos analistas comportamentais, eles conseguem cobrar, né, eles dizem, e isso é mais de 80%, né, eles dizem que eles, além de utilizar somente o DISC, né, eles conseguem cobrar no máximo R$ 500 por o que se chama de análise comportamental. E por que isso acontece? Porque é claro, porque não é uma análise comportamental, você está aplicando um assessment e dando uma devolutiva, certo? E é uma análise restrita apenas de perfil comportamental. Quem trabalha com análise comportamental da forma, né, que nós estamos conversando aqui, e que é a forma que nós entendemos, você cobra no mínimo R$ 1.500
e os valores praticados, né? E aí tô te falando com base no que os nossos alunos cobram, certo? É entre 1.500 e 2.500 reais. E por isso que eu falei no início, né? A diferença entre o DISC, a análise comportamental e o impacto disso no seu negócio, né? No seu negócio, no seu faturamento e nos resultados do seu cliente. Porque quando você faz uma análise comportamental, e como é que funciona, né? Quando você realmente trabalha com uma análise comportamental, que você vai usar aí no mínimo 5 assessments, você vai trabalhar em torno de 3 a 5 sessões, certo? Tem um método, uma metodologia, não é apenas uma devolutiva, certo? Análise comportamental, outra questão importante, né? E que é uma visão que você precisa entender, né? Autoconhecimento, muitas pessoas vendem o DISC, certo? Primeiro, a gente não vende ferramenta, a gente vende transformação, a gente vende resultado, certo? E mapear comportamento, né, fazer um mapeamento comportamental, sem dúvida alguma, ela é fundamental porque ela trabalha no pilar do autoconhecimento. E não existe desenvolvimento sem autoconhecimento, ok? Só que tem uma questão importante também no autoconhecimento. O autoconhecimento, e é por isso que muitos, assim, quais são os problemas de quem não consegue faturar entre 1.500 a 2.500 reais num mapeamento comportamental, numa análise comportamental? Primeiro, porque só aplica DISC. Segundo, né, porque só dá uma devolutiva de DISC, certo? Não tem a visão mais ampla do que é realmente uma análise comportamental. E terceiro, vende autoconhecimento. Vamos lá. Autoconhecimento não é algo que você venda. Ou, pelo menos, você vai ter muito mais dificuldade de vender autoconhecimento. O autoconhecimento, por si só, ele não vende. Autoconhecimento está ligado sempre a um problema ou a um desafio. Então, quando você está trabalhando, né, com mapeamento comportamental, né, e você tem isso realmente estruturado como um grande serviço, né, saiba que você não está vendendo autoconhecimento. Você está vendendo a solução para um problema ou para um desafio que o seu cliente quer. O autoconhecimento por si só, ninguém busca autoconhecimento por si só. E este é o erro de muitos profissionais. Quererem vender autoconhecimento. Ninguém acorda de manhã pensando assim, ai, eu quero me conhecer melhor. Não. Nós, as pessoas acordam de manhã pensando assim, eu tenho um problema, esse problema está se repetindo, eu tenho um objetivo, eu não estou conseguindo alcançar, né? O que será que está acontecendo? Ou, o que é que eu preciso fazer para resolver esse problema ou para atingir esse objetivo que eu tenho e eu não estou conseguindo? Vocês percebem? Nós não vendemos autoconhecimento. Nós vendemos a solução de um problema. Nós vendemos o atingimento de metas. E é isto que o mapeamento faz. E o mapeamento comportamental, né, ele é o primeiro passo do processo de desenvolvimento. Porque o mapeamento comportamental, nenhum processo de desenvolvimento ele acontece sem passar pelo autoconhecimento e aí mapeamento comportamental, certo? Só que o atingimento de metas, o atingimento de objetivos, ele começa pelo autoconhecimento e ele evolui. E por isso que eu sempre digo que, né, o mapeamento comportamental é um grande serviço de entrada quando você sabe fazer, certo? Quando você não fica apenas em uma ferramenta, apenas na devolutiva de uma ferramenta, certo? Isto não vende nada na sequência, né? Mas se você realmente faz uma análise comportamental completa, onde você levanta perfil, onde você levanta motivadores de vida, motivadores profissionais, a questão toda de valorização, de reconhecimento, o que é importante para essa pessoa,
como que ela trabalha com o tempo, se este for um dos focos. Aí sim, você sempre vai vender a continuidade. Por quê? Porque um mapeamento comportamental, ele, como eu disse, é uma metodologia, né? Tem um método, uma metodologia para isso. Não é só a aplicação de ferramentas e devolutiva da ferramenta, não. Né? Tem todo o estabelecimento de objetivos, tem toda a devolutiva focada nesses objetivos e tem plano de ação no final. Isto é um processo de mapeamento comportamental. E quem sabe trabalhar desta forma, com certeza vende a continuidade. Por quê? Porque o mapeamento ele vai até a hora do plano de ação. Só que quando você realmente sabe fazer e faz uma devolutiva consistente, um mapeamento comportamental focado num objetivo, focado numa meta, aonde tudo que você está conversando com o seu cliente está correlacionado com a meta. Né? E no final, você monta um plano de ação com o seu cliente, é claro que ele vai querer que você acompanhe ele agora na implementação do plano de ação. E por isso que você vende seus processos individuais na sequência, você vende treinamentos, você vende workshops, dependendo da demanda do plano de ação do seu cliente. Não sei se me fiz clara sobre a diferença entre DISC e análise comportamental. DISC, ele é um assessment extremamente importante, mas ele é uma das ferramentas da análise comportamental. Ele não é a análise comportamental. E se você hoje é analista comportamental e você está trabalhando apenas com DISC, e ainda o DISC é antigo, eu realmente sugiro, né, que você busque este conhecimento, este aprofundamento, que você conheça, né, o DISC atualizado, né, a nova versão do DISC, que você realmente se aprofunde na análise comportamental. E se você ainda não é analista comportamental e atua com desenvolvimento humano e comportamental, saber utilizar, fazer análises comportamentais, tanto do indivíduo quanto de grupos, é fundamental. 100% dos meus processos de desenvolvimento, sejam eles individuais ou em grupo, eles começam pela análise comportamental, pelo mapeamento comportamental, seja do indivíduo ou seja do grupo. Então, realmente, se você trabalha com desenvolvimento, é obrigatório você ter mapeamento comportamental. Mas o mapeamento da forma que nós estamos conversando aqui. Isso se você quiser se diferenciar no mercado. Isso se você quiser cobrar aí de R$ 1.500 a R$ 2.500. Isso se você quiser vender na sequência do mapeamento outros serviços. Se você quer apenas dar devolutiva de DISC, está tudo certo. Mas entenda que o seu teto de valor vai ser R$ 500. Entenda que você vai ser comparado no mercado com quem de verdade faz uma análise comportamental. E deixa eu dizer por que eu digo isso para vocês, certo? Tenho vários feedbacks dos nossos alunos, né, que dizem o seguinte, que foram conversar com o cliente, enfim, né? E o cliente, quando ela começou a falar, né, quando eles começam a falar, né, a pessoa diz assim, mas eu já fiz DISC. E aí, né, eles começam a apresentar qual é a nossa análise comportamental, como é que eles fazem, quais são os resultados, quais são as transformações, né? E nesta hora, em 100% dos casos, sabe o que o cliente diz? Né, esse cliente potencial, ele diz, não. Aquilo que eu fiz não foi análise comportamental, então. Você percebe o risco que você se coloca? Porque nesta hora, o seu cliente olha e diz, aquilo que ele me vendeu como análise comportamental, não, aquilo foi só uma devolutiva de um DISC. Então, pense sobre isto,
né? Porque é muito ruim para a sua autoridade, para o seu posicionamento, né? Quando o cliente olha para algo que ele fez para com você e diz, nossa, não, então não foi isso que eu fiz. Não, nossa, não, aquilo lá foi uma sessão. Ah, não. Ah, não. Então, e é esta a conclusão que os clientes chegam. Ah, então eu não fiz uma análise comportamental. Só que muitas vezes você vendeu a análise comportamental. Hoje, né, o que os nossos alunos dizem é: você fez no modelo antigo. Né? Mas hoje a gente tem ferramentas, tem instrumentos, a gente tem resultados muito mais efetivos. Quando um cliente que já fez DISC antigo e faz o DISC com feedback, né, é outro mundo para ele. E o grande problema é que, neste momento, aquele trabalho que foi feito, o cliente desqualifica. E desqualifica porque realmente agora ele tem uma comparação. E uma comparação muito mais profunda, muito mais abrangente, né? E aí não tem como ele não comparar. Então, de verdade, né? Se você trabalha com desenvolvimento humano, se você é analista comportamental, né? Já é analista comportamental, e não trabalha ainda desta forma, eu realmente, né, te sugiro, te aconselho que você busque conhecer, todos esses outros assessments, toda essa metodologia de análise comportamental, que você busque conhecer o DISC atualizado com feedback, porque saiba, você vai ser comparado, né? E não é nem um pouco bom para o nosso posicionamento quando nós somos comparados e a comparação é com algo muito maior do que aquilo que a gente entregou. E às vezes você fez uma bela entrega, certo? Uma bela entrega. Só que foi uma entrega restrita. E aí, queira ou não queira, o mercado compara sim. O mercado vai comparar e vai desqualificar o seu trabalho. Então, é algo para a gente pensar. Por quê? Porque o mapeamento, sim, ele é um grande serviço, a gente vende ele muito, né? A gente vende para pessoa física, a gente vende para pessoa jurídica, mas você tem que pensar nas suas entregas, né? Eu sempre digo, o que te posiciona no mercado, o que te diferencia no mercado são as suas entregas. É o que de verdade você entrega, é de verdade qual é a transformação que você causa, é de verdade o quanto você está na frente em termos metodológicos e de entrega, ok? Uma questão importante, falei aqui para vocês de alguns assessments, né, dos 6 assessments que a gente utiliza. E todo dia não, né, mas alguns dias, nesses 15 dias, eu vou estar compartilhando com vocês um desses assessments, para vocês conhecerem, para vocês aplicarem em vocês, certo? Vou estar disponibilizando gratuitamente esse assessment para vocês, para que vocês possam, primeiro, conhecer a ferramenta, segundo, que vocês possam fazer aquele levantamento e validar, né, com você aquele assessment e que você possa ver todas as possibilidades. Na quarta-feira, se eu não me engano, eu já disponibilizei, eu estou disponibilizando tanto o replay quanto o link, né, dos assessments somente dentro do nosso grupo do Telegram, que se chama Canal Coaching de Liderança. Então, se você quer ter acesso a todos esses conteúdos que eu estou trazendo aqui para vocês nesses 15 dias sobre mapeamento comportamental e ainda quer ter acesso, poder realizar um dos assessments que a gente utiliza, né, dentro do mapeamento, para você conhecer, para você já levantar as suas questões em relação àquilo, eu te convido para ir para o nosso canal, no nosso canal do Telegram. Hoje eu vou estar dando um presente lá para vocês. Na quarta-feira eu disponibilizei o assessment de forças pessoais, certo? E todos esses assessments que eu estou disponibilizando e que eu falo aqui para vocês e que estão dentro do mapeamento, todos eles são via sistema. Você recebe um link, você entra pelo link,
você se cadastra, você responde, você recebe um relatório automaticamente, certo? A grande maioria dos relatórios tem aí entre 15 e 20 páginas sobre aquele tema específico, sobre aquele resultado específico. Na quarta-feira eu disponibilizei lá no grupo do Telegram, muita gente, né, muitos profissionais realizaram o assessment, né, me deram grandes feedbacks em relação a ele. E hoje eu vou estar disponibilizando à tarde, que é quando eu levo, né, o link do YouTube com esta gravação lá pro Telegram e o assessment, o link do assessment. Hoje eu vou estar disponibilizando somente lá no Telegram o assessment de âncoras de carreira, para você fazer o seu assessment, para você conhecer os seus motivadores profissionais. E todos esses assessments são os assessments que, hoje, numa análise comportamental profunda, diferenciada, é o que se utiliza. Combinado? Outra questão importante. Então, se você não está lá no Telegram ainda, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se você não está lá no Telegram ainda, entra lá, o nosso canal é Coaching de Liderança. Nesses 15 dias eu estou disponibilizando lá. O nosso assunto é exclusivo sobre mapeamento comportamental. Se você está assistindo, e estou disponibilizando lá os assessments para vocês fazerem o assessment de vocês. Se você está assistindo, né, aqui esta live, né, depois, também, deixa eu ver o que eu fiz aqui, eu escureci, não sei o que eu fiz aqui, que eu escureci a live aqui no Insta, e não sei agora voltar, a sorte que já estamos no final. Se você está assistindo depois, vai lá pro canal, certo? Assiste lá. Vai estar o link hoje à tarde, vai estar o link lá já tá lá o de forças pessoais e vou estar disponibilizando hoje o de âncoras de carreira. E se você, quando assistir ou se surgir dúvidas para vocês depois sobre mapeamento comportamental, todo dia eu tô abrindo uma caixa no Stories de perguntas. Você pode colocar sua pergunta lá, que eu vou ter o maior prazer em responder. Combinado, meus queridos? Não temos nenhuma pergunta aqui, né? Estes 15 dias eu disse que as nossas lives vão ser aí entre 20 e 30 minutos. Então, quero cumprir aí com o meu combinado, né? Estamos aí, já até passamos desse nosso tempo. Ok? Nos encontramos ou lá no canal do Telegram, ou nos encontramos aqui segunda-feira às 8h15 para a gente continuar conversando sobre mapeamento comportamental. Um grande abraço, um ótimo final de semana, se cuidem, fiquem com Deus. Tchau!